Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo o guia daqueles que se sujeitam ao reino de Deus, ao governo do reino de Deus, aqueles que adentram o reino de Deus, são guiados pelo Espírito Santo. Aqueles que nascem da água e do Espírito Santo são batizados com o Espírito Santo, são selados com o Espírito Santo. Então, que ele venha guiá-los e conduzi-los a outras pessoas, para que os outros também tenham esse privilégio que é ter o Espírito de Deus. Nada, zero, eu diria, nada neste mundo, nada é comparável à grandeza, à glória, à riqueza, à majestade, o infinito Deus dentro do finito, que é o ser humano, na presença, ou melhor, quando recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, tem mais interesse em descer sobre você do que você mesma, Ele quer mais entrar dentro de você e reinar dentro do seu coração do que você mesmo. Portanto, jamais pense, puxa, por que eu não recebi o Espírito Santo? Poxa vida, eu já fiz isso, já fiz aquilo e não recebi. Você não recebeu por uma única questão. Você não entregou toda a sua vida, todo o seu coração, todos os seus sentimentos, todo o seu pensamento, toda a sua alma, todo o seu coração. Tem que ser, é tudo por tudo. Não há como o Espírito Santo, que é a plenitude de Deus, que é o próprio Deus, entrar numa pessoa que se entrega 99% e mais 1% fica para si. Não dá. Então, ele tem mais interesse em fazer morada em você do que você mesmo. Saiba disso. E não é por mérito que você vai recebê-lo, não. Não é porque você merece, não. Eu não tenho o Espírito Santo porque eu mereci, não. Se eu fosse merecer, eu não ia receber nada. Mas por uma questão, uma única questão que nós temos aqui escrito, registrado em Atos dos Apóstolos. Por que uns recebem e outros não recebem o Espírito Santo? Por quê? Essa é a pergunta. Então, o apóstolo Paulo, ele diz, aliás, Pedro, o apóstolo Pedro, ele diz assim: nós somos testemunhas destas palavras, a palavra de Deus. E nós e também o Espírito Santo, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Só isso. Aqueles que lhe obedecem. Só isso. Então, não é porque a gente merece ou deixa de merecer, mas porque a gente obedece. Não é porque a gente sente ou deixa de sentir, mas é porque a gente obedece. Não é porque estamos na igreja que temos o direito ou merecemos. Não. É quando nós obedecemos a sua palavra.
O primeiro grande mandamento, isso é muito forte, que vai mostrar para você o que significa, o que quer dizer, o que significa Deus dentro de nós. Ele diz, o primeiro grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu pensamento. Quer dizer, ele não deixa espaço para nada mais. Tem que ser tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, primeiro, ele tem que ser primeiro do que sua mãe, seu pai, seus filhos, sua família, sua casa, sua vida, sua reputação, seu dinheiro, primeiro do que tudo. Seu futuro, seus sonhos, seus projetos pessoais, ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser a prioridade na sua vida. É por isso que Jesus falou, e você já ouviu muitas vezes, vou repetir. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, buscar primeiro o reino de Deus significa buscar primeiro o governo de Deus, fazer a vontade de Deus, submeter-se, sujeitar-se à vontade de Deus. E aí sim, você se sujeita à vontade de Deus, obedece a sua palavra, faz o que é certo. Justiça não é o que a gente está buscando de Deus? Não é isso? Não é a campanha que nós estamos fazendo? A campanha é sobre justiça. Mas qual é a maior justiça que nós cometemos em relação a Deus? Colocado em primeiro lugar na nossa vida. Quando não o fazemos, então nós somos os mais injustos na face da terra. Porque ele morreu por nós e ainda assim nós o colocamos em segundo plano. Não dá. Então, o Espírito Santo é para quem obedece a palavra de Deus. É para quem obedece. Só isso. Não é para quem sente. Não é para quem é bonzinho. Não é para quem é religioso. Não é para quem é fiel nos dízimos e nas ofertas. Não! O Espírito Santo é para quem obedece. Obedece, só isso, obedecer. E aí sim, a pessoa recebe o Espírito Santo. Então, quando a pessoa se esforça para não fazer mais o que é errado, se esforça para não ser injusta, se esforça para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, aí o Espírito Santo vem. Foi o que o apóstolo Pedro ensinou, falando para os judeus, os religiosos, os principais religiosos. Ele falou isso, que Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Só isso. Mais nada. E obedecer, você sabe, é uma questão de atitude, de ação, não é? Entendeu? Não é questão de sentir ou não sentir. Não é questão de ser justa ou justo, não. É questão de obedecer, é fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Então, ninguém está excluído disso. Todo mundo pode obedecer. Todos nós, em toda a terra, temos condições de obedecer. Agora, quem vai obedecer? Aí são outros 500. E você sabe, Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de se agradar a um e servir o outro, ou desagradar o primeiro e agradar o segundo. Ou você agrada a Deus, em primeiro lugar, ou você agrada a si próprio. Quando você agrada a si próprio, então ele fica em segundo plano, Deus fica em segundo plano. Essa é a realidade. E por isso não há recebimento do Espírito Santo. Entendeu? Está claro? Não tem o que errar nisso. Deixa-me falar a respeito de um assunto que eu prometi, sobre o espírito enganador, que muita gente recebe. O espírito enganador. É fácil
Ele está aí à disposição de todos, sejam bons, maus, quem quiser. Quem abrir o coração, ele entra. O espírito enganador é o espírito que faz a pessoa pensar que ela está certa quando ela está errada. Faz ela crer que ela está certinha. É aquele espírito que faz a pessoa ser orgulhosa, presunçosa, arrogante. A pessoa se acha. Não, pera lá. Você veja, por exemplo, quantas têm sido as pessoas que dizem, eu tenho o Espírito Santo. Dizer que tem, todo mundo pode fazer, até o diabo pode falar isso, mas sabe que não tem, ele é mentiroso. Então, os filhos do diabo, os filhos das trevas são mentirosos, então eles se enganam a si mesmos. O espírito do engano, o espírito da mentira, ele leva as pessoas a pensar que elas estão no caminho certo, quando na realidade elas sabem que elas estão fazendo a coisa errada. Então, o espírito do engano é o espírito da mentira, que faz confortar a pessoa dizendo, olha, você mente, você faz o que não presta, mas você é fiel na igreja. Poxa, essas coisinhas, esses errinhos, essas falhazinhas que você comete, isso não são nada. Poxa, você é fiel na igreja, você é fiel no dízimo, você é fiel nas ofertas, você sempre vai na igreja, você é obreira, você é pastor, você é bispo, você é uma esposa de pastor, de bispo. Então, esse espírito, o espírito do engano, o espírito da mentira, faz as pessoas pensarem que elas são justas diante de Deus, quando na realidade elas sabem, elas têm convicção de que são errados e vivem no erro, no pecado. E como que essas pessoas podem ser guiadas pela verdade se elas gostam da mentira? Não é verdade? Fala a verdade. A pessoa, ela, por exemplo, ela trabalha em vendas e para vender, normalmente, o vendedor vem com aquela conversa mole para boi dormir, aquela conversinha que arruma facilidade. E aí as pessoas caem no engano. Então, quem trabalha com vendas e promoções, etc., normalmente usa, obviamente, de subterfúgios, de mentiras, para vender o seu peixe, ganhar o seu dia e o pão nosso de cada dia. Então, o espírito do engano, o espírito da mentira, se delicia com pessoas assim. Porque eles dizem entre si, essa está no papo aí, está ganhando dinheiro com mentira. Então, essa nunca, enquanto estiver vivendo na mentira, ela nunca vai conseguir receber o Espírito Santo, ela tem que deixar a mentira. E não é só a mentira, qualquer coisa que a pessoa faça errado, ela sabe que está fazendo errado, ela tem que deixar, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, é o Espírito de Deus, da luz, não das trevas. E quando ele vem sobre as pessoas que amam a verdade e querem, e se esforçam, e lutam para viver na verdade, perdem até para poder, perdem as facilidades porque vivem na verdade. E a verdade é um caminho duro, difícil, é um caminho espinhoso. Mas o diabo se aproveita da mentira para agir na vida dos que vivem da mentira. Essa é a realidade. Por isso que Jesus disse, muitos são chamados, poucos escolhidos. Os poucos escolhidos são aqueles que querem mesmo a verdade, que colocam o Senhor Jesus em primeiro lugar, reinando na sua vida, de verdade, no seu coração, na sua mente, na sua alma, nos seus desejos, nas suas cobiças.
tudo tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Então, o espírito do engano se aproveita das pessoas que gostam de viver na mentira, essa é a realidade, e ele, o espírito imundo, o espírito da mentira, faz a pessoa se convencer, se confortar, entre aspas, com as coisas que ela faz de bom lá na igreja. Ela é obreira na igreja, mas fora da igreja, na igreja ela supostamente serve a Deus, mas fora da igreja ela serve o diabo ou a si mesma. E aí é impossível uma pessoa dessa receber o Espírito Santo enquanto ela não tomar uma decisão na sua vida. Mas o fato é que, como o espírito do engano, você sabe o que é o anticristo. O anticristo é o anti-Jesus. Tudo que Jesus fez de verdade, o anticristo vai fazer na mentira. Ele vai fazer tudo o contrário. O anticristo é esse. Ele vai falar uma coisa, mas vai fazer outra. Por quê? Ele é o espírito do engano, o espírito da mentira. É o espírito que confronta Jesus, o Filho de Deus. É o espírito do anticristo, é o espírito do engano. Então, muitas pessoas querem falar em línguas estranhas. Por exemplo, elas estão tão focadas, tão fissuradas em falar em línguas estranhas, que o diabo aproveita isso. Vou deitar e rolar. Ela está ansiosa para receber o Espírito Santo. Então, o espírito do diabo desce sobre aquela pessoa e fala em línguas. Fala em línguas, mas a língua do diabo, a língua do inferno, não é a língua de Deus. Não é estranha para o diabo, porque o diabo sabe o que está falando. Então, muitas pessoas, coitadas, são iludidas por esse espírito. E por causa disso, elas são religiosas e fazem caridades, e são pessoas até aparentemente certinhas, mas são enganadas, são iludidas, são ludibriadas pelo espírito do engano, o espírito imundo, o espírito enganador. Falam em línguas, mas as línguas não de Deus, não dos anjos, mas as línguas do inferno. Essa é a realidade. E a pessoa se convence, ela se convence que tem o Espírito Santo e fica patinando nas igrejas e fica perdendo tempo nas igrejas, porque elas são da igreja, são religiosas, são aparentemente bondosas, caridosas, etc, etc, porém, dentro delas tem um espírito imundo. Então, esse tipo de espírito não deixa a pessoa ter paz, porque ela está a viver ou está vivendo no pecado, porque ela não tem paz. Ela, na igreja, quando canta, quando louva a Jesus, ela sente emoções, os hinos, a música, remete a pessoa para uma sensação gostosa, maravilhosa. Parece que é a presença de Deus. E ela se ilude com aquela fé emotiva. Então, elas cantam, choram. Ah, que presença! Não é nada disso. Desculpa, amiga e amigo, não é nada disso. A presença de Deus não é emocionante. A presença de Deus é espiritual. E Deus cobra que os seus adoradores, os verdadeiros adoradores, o adorem em espírito, referindo-se ao Espírito de Deus, e em verdade. Deus busca adoradores
que o adorem no Espírito Santo e na verdade, no Espírito da verdade, que é Jesus. Então, não tem nada a ver de sentimento, tem nada a ver de emoção, não tem absolutamente nada a ver com sensações, porque Deus não é sensação, Deus é Espírito, Deus é sabedoria, Deus é inteligência, Deus é Espírito. Veja lá em Isaías, o profeta, quando profetizou a respeito de Jesus, que Jesus viria ao mundo e sobre ele desceria o Espírito do Senhor, o Espírito de conhecimento, o Espírito de sabedoria, o Espírito de temor, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, que nada tem a ver com o espírito de sentimentalismo, espírito do coração, espírito de emoção, nada disso tem a ver com o espírito que Jesus recebeu. E quem tem o Espírito Santo sabe bem o que eu estou falando, entende perfeitamente o que eu estou falando. Mas quem não tem, diz, mas e isso? E aquilo? Vem aquelas perguntinhas capciosas, instruídas pelo próprio Satanás, para deixar a pessoa mais embatucada, mais em dúvida. Mas o Espírito Santo não é dúvida, é certeza absoluta, convicção. Não importa o que as pessoas falam, pensam, nada disso. O que importa é o que está escrito nas Sagradas Escrituras. E isso é o que faz a diferença entre o Espírito de Deus e o espírito do mundo, o espírito enganador, que faz a pessoa sentir emoções, e ela chora, e debulha em lágrimas e tal, e pensa que aquilo é o Espírito Santo. Tem nada a ver, nada a ver. Aquilo é um espírito imundo, enganador, que faz a pessoa, os outros pensarem, puxa, ela está tendo uma experiência magnífica com Deus. Nada disso, minha amiga, meu amigo. Deus é espírito. Deus não é emoção. Nos 7 espíritos, do qual Jesus foi ungido, profetizado, eu vou deixar escrito aí para vocês conferirem depois, não tem o espírito de emoção. Não tem sensação. O que tem, sim, é razão, sabedoria, conhecimento, discernimento, temor do Senhor. Tudo relacionado à cabeça, à inteligência, não aos sentimentos do coração. Vamos falar mais a respeito disso, desse assunto amanhã. E eu falo isso, eu sei que aqueles cantores, alguns cantores gospel, que querem ganhar dinheiro, então eles colocam a emoção nas suas canções, nos seus hinos, e as pessoas ficam chorando quando ouvem. Você quer ver uma coisa? Só para você fechar, para a gente fechar, encerrar aqui essa live. Quando você ouve canção evangélica, hinos, e fica só ouvindo hinos, você fica bem emotiva, não é verdade? Ou bem emotivo. Depois que você tem aquelas sensações, poxa, que bem-estar, vai enfrentar um problema. Vai enfrentar um problema, uma situação. Acontece uma situação contrária à sua vontade, como é que você vai enfrentá-lo? Sabe por quê? Você vai enfrentar fraco. Você vai ficar em dúvida. Por quê? Porque você está cheio de emoção. Mas eu saí da presença de Deus, eu orei, eu chorei, eu senti isso, eu senti aquilo. Nada disso, minha amiga. O diabo se aproveita, o espírito enganador se aproveita das paixões do coração, dos sentimentos do coração. E Jesus, o próprio Deus, fala lá em Jeremias que o coração é enganador, é corrupto, é cruel. E o diabo
se aproveita disso. O espírito enganador usa os sentimentos para levar as pessoas a uma fé emotiva e, consequentemente, uma fé fracassada. Deus abençoe. Amanhã estaremos de volta em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha conduzir a nossa meditação, inclusive a sua meditação na santa palavra de Deus. Porque quando nós pensamos, quando nós meditamos, quando nós lemos a palavra de Deus, ela mostra para nós o certo e o errado. Ela faz trazer luz para a nossa memória, para a nossa mente, para os nossos olhos, para que possamos enxergar como Deus enxerga a nossa vida. E possamos, então, compatibilizar os nossos pensamentos, as nossas vidas, de acordo com a dele, com a vida dele. Olha só, quando abrimos a Bíblia, a primeira página diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Puxa vida, eu fiquei pensando, Deus criou os céus e a terra no princípio. Porém, no versículo 2 diz assim: e a terra era sem forma e vazia. Aí eu fiquei pensando, mas como pode Deus, no princípio, criar os céus e a terra sem forma, alguma coisa sem forma como a terra e vazia? Não, ele não fez isso. Ele não fez isso. Depois a terra se tornou sem forma e vazia. Por quê? Porque o mal, o enganador, o mentiroso, o anjo, arcanjo, querubim, melhor dizendo, o principal anjo celestial se revoltou contra Deus. E por conta disso, ele foi expulso do céu, junto com ele, a terça parte dos anjos. E para onde que eles foram? Para a terra. E a terra se transformou sem forma e vazia. Vazia. Diz que o texto diz que havia trevas, claro. O diabo, o mentiroso, desceu à terra, a terra entrou em trevas, ficou em trevas e sobre a face do abismo, transformou-se num abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, nós temos aí todo um processo de criação, de destruição e de recriação, digamos assim, de recriação, no princípio de todas as coisas. Assim também deve ter sido o seu princípio, minha amiga, meu amigo. Você nasceu, talvez, sem forma e vazia.
Todos nós nascemos sem forma e vazios. Por quê? Porque o pecado, a origem do mal, se instalou na terra quando Adão e Eva erraram, quando pecaram. Que Deus fez acontecer a luz e depois fez a separação entre a luz e as trevas. Enfim, ele fez o paraíso, refez a terra. Ele refez. Mas, depois de ter colocado Adão e Eva nela, então eles obedeceram à voz do diabo, ao invés de continuar obedecendo à voz de Deus. Por conta disso, o pecado entrou no mundo e aí a destruição, o caos que nós vemos neste mundo. A mesma coisa somos nós. Nós nascemos com o DNA do pecado. Nós já nascemos com o DNA do pecado. A título de exemplo, eu já falei aqui, mas vale a pena lembrar, um rapaz estava falando comigo, ele disse: bispo, a minha sobrinha tem 2 aninhos e ela viu a sua mãe dando de mamar ao bebê recém-nascido, ela agredia a mãe, batia, fazia pirraça, porque ela não queria dividir a sua mãe com ninguém. Quer dizer, quem ensinou isso àquela criança de 2 anos? Ninguém. É a natureza humana que já é corrupta desde o seu nascimento. Mesmo que você tenha um corpo perfeito, mas o seu interior nasceu tão imperfeito quanto o meu. Mas essa não foi a vontade de Deus. Deus, quando criou Adão e Eva, eles eram perfeitos para gerarem filhos perfeitos. Mas, por causa do pecado, eles geraram filhos imperfeitos. Eles se transformaram em perfeitos e também geraram imperfeições. Tanto é que o filho, um matou o outro. Caim matou Abel também por causa de inveja. Bem, não importa isso tudo. Essa história, esse é um fato. Isso aconteceu. O que nós temos que fazer com essas informações? O que você vai fazer com essas informações? Bem, eu vou fazer o seguinte, meu bispo. Eu quero a luz de Deus. Eu quero voltar ao jardim do Éden. Isso é possível? É possível. É possível quando você começa a obedecer a palavra de Deus. Porque a desobediência à palavra de Deus fez gerar o pecado. Mas a obediência à palavra de Deus nos dá o privilégio de sermos lavados, perdoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que veio e deu a sua vida, sua alma, sua vida, para nos resgatar. Então, o que você tem que fazer? Não fique esperando pelo pastor, pela igreja, pela sua religião. Não fique esperando por ninguém, não. Essa é uma decisão pessoal, individual. Eu tive que tomar essa decisão na minha vida. Eu abri mão das minhas vontades. Eu abri mão do meu futuro. Eu abri mão dos meus sonhos para abraçar os sonhos de Deus. Então, são 61 anos que eu venho servindo ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, pela misericórdia dele. Ele me deu consciência do que eu deveria fazer para que eu
pudesse me ver livre do inferno. E é isso que Deus faz com as pessoas. Nós vimos aí o testemunho maravilhoso da Márcia Pires e tantos outros testemunhos que nós temos postado aqui. São milhares e milhares de testemunhos. Milhões de testemunhos, eu diria para você. A Igreja Universal do Reino de Deus não é uma obra humana. Se fosse humana, ela já teria acabado. Mas como ela é obra do Espírito Santo, ele faz acontecer esses milagres para que nós vejamos em loco, vejamos que ele é o mesmo, Deus não mudou. O que ele fez no passado, ele faz no presente, vai fazer no futuro, porque ele restaura a vida de todos os que nele creem. Quem crê nele? Creem nele aqueles que ouvem e obedecem a sua palavra. Então, talvez a sua vida tenha sido assim, como essa terra. Você veio ao mundo sem forma e vazio. Mas saiba que com a palavra de Deus, você ouvindo a palavra de Deus, então as coisas vão mudar, que é o que aconteceu. Quando Deus fez os céus e a terra, eram perfeitos, mas obviamente eles foram corrompidos por causa do pecado, por causa do diabo. Mas Deus falou, haja luz. E a primeira coisa que aconteceu foi haver luz. E é isso que está acontecendo com você agora. Haja luz na sua vida. Haja luz no seu entendimento. O apóstolo Paulo diz lá, dirigido pelo Espírito Santo, ele diz que o Deus deste século, quer dizer, o diabo, cegou os entendimentos das pessoas, para que elas não entendam a palavra de Deus. Deus também falou, através do profeta Jeremias, que ele enviaria pastores para o seu rebanho, que guiasse o seu rebanho com sabedoria e justiça. Está escrito. Então, eu queria que você soubesse que a sua vida, ainda que seja torpe, ainda que seja colocada ou tenha sido colocada durante todos esses anos passados, o inferno, por algum motivo, começou o seu inferno e você tem vivido esse inferno. Mas eu queria que você soubesse que hoje nós teremos em todas as igrejas universal do Reino de Deus um trabalho especial para livrar, em especial, as mulheres aflitas, que são as mais sofridas neste mundo. A mulher é a mais sofrida. A corda sempre arrebenta para o lado da mulher. Eu sei que para homens também. Mas a mulher é a parte mais frágil. E por conta disso, ela sofre mais. Ela é a parte mais sensível, quer dizer, sente mais. Por isso ela sofre mais. Você tem sofrido, a sua vida tem sido em trevas, mas haja luz. E hoje é o dia de haver luz na sua vida. Dá uma chance para você mesmo. Você não precisa pagar nada. Você não precisa merecer para ter a luz de Deus. Não, você não precisa ser santinha, religiosa. Não. Você só precisa crer. A crença é fundamental para a nossa salvação. Foi fundamental para a minha salvação. Você pensa que hoje eu prego o evangelho porque eu merecia? Não, eu não merecia. Eu era tão pecador quanto você e tantos outros. Porém, um dia, quando eu ouvi a palavra de Deus,
ela trouxe luz para o meu entendimento. E eu segui obedecendo essa palavra. E hoje estou aqui. Foi o que aconteceu com a Márcia e tem acontecido com milhões de pessoas por esse mundo afora. O diabo, claro, faz o trabalho dele, que é vir para matar, roubar e destruir, corromper os bons costumes, destruir a família. Quando o diabo destrói uma família, ele destrói os filhos daquela família, daquele casal. Ele destrói a vida de todos que compõem aquela família. E nós vemos esse mundo corrupto, completamente extraviado do propósito de Deus. Deus criou os céus e a terra com perfeição, mas os céus e a terra foram corrompidos. Mas Deus lhes deu uma nova chance. Quando o Espírito de Deus disse: haja luz. Haja luz. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e disse: haja luz. E a luz se fez. Haja luz na sua vida hoje. Vá em uma igreja universal do Reino de Deus. Se você quiser, há obreiros, obreiras especialmente, que estarão atendendo, falando, conversando, procurando dirimir dúvidas que você traz. Você não tem que pagar nada. Quanto ao trabalho da igreja, você não tem que pagar nada. Quanto ao trabalho do Espírito Santo, você tem que crer. Aí sim. Aí você tem, você crer. Se você crê, você recebe. Quem crê, recebe. Quem crê, vai. Quem não crê, não vai. Então, é uma questão pessoal, individual. Se você crê, minha filha, minha amiga, meu amigo, vá. Porque vai haver luz na sua vida. Haja luz. Haja luz. Agora mesmo, enquanto estamos falando, que haja luz na sua vida. Haja luz para eliminar essas trevas que fazem você pensar que você é aquela criatura, como diz o ditado diabólico, que diz: pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Não, é mentira isso. Você não é pau, você não nasceu torto, você não nasceu perfeito. Mas o mundo entortou você. As pessoas entortaram você. Mas Deus quer que haja luz para que você venha se endireitar, para que você venha ter uma vida decente, honrada, respeitada, para que você venha honrar a Deus, santificar o seu nome aqui na terra. E então o reino dele, através de você, se espalhe. E então a vontade dele venha a ser feita na sua vida. Então, amiga, amigo, hoje é o segundo domingo de oração, de clamor pelas almas aflitas, especialmente as mulheres cujas almas estão sufocadas pela dor do vazio, pela dor da solidão, da traição, do descaso de tudo e de todos. Deus é com você, amiga e amigo. Deus é com aqueles que o invocam. Tenha certeza disso. Ele vai ouvir você, independentemente dos seus pecados. Não importa quão pecadora você é. Jesus nunca condenou ninguém, nunca. Ele sempre foi solícito, bondoso, generoso, misericordioso. Quando a mulher havia sido pega em flagrante adultério e a lei judaica dizia: olha, neste caso ela tem que ser apedrejada. Jesus disse, quando quiseram acusar a mulher, quiseram apedrejá-la, Jesus disse: se alguém não tem pecado, seja o primeiro
a lançar a pedra. Então, não fique preocupada com os seus pecados, fique preocupada com o quê? Em atender a palavra de Deus, ou melhor, fique ocupada em atender a palavra de Deus. Se você está sofrendo muito, desesperadamente, você tem um excelente motivo, você tem uma excelente chance. Aproveite essas pedras para construir a sua casa. Deus abençoe todos vocês e nos vemos logo mais. Deus abençoe e até amanhã. Graças a Deus. Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Tanto aqueles que nos amam como aqueles que nos desprezam ou odeiam. Que o Espírito Santo venha lhes revelar o que ele tem me revelado, para que todos tenham o privilégio que ele, Deus, nos tem dado. Deus abençoe a você, minha amiga, meu amigo. Você que está sofrendo, passando um perrengue na vida, você está vivendo o lado avesso da vida. Presta atenção o texto que nós vamos ler aqui e meditar. A Bíblia ensina o que Jesus fez por nós, fez por você. Ele tomou sobre o seu corpo a maldição que você carrega. Ele tomou sobre o corpo dele, Jesus tomou sobre o corpo dele, tudo o que você sofre, tudo, 100%. Em especial, que é o pior, o seu pecado. Os nossos pecados, todos nós. Os nossos pecados, nossas iniquidades, nossas injustiças, nossas maldades, tudo o que estava ou está de ruim na sua vida, estava na minha vida, Jesus tomou sobre o seu corpo. E você vai ter uma ideia do quanto Jesus sofreu para poder carregar toda a maldição de toda a humanidade, passada, presente, futura. Ele carregou toda a maldição sobre o seu corpo. E você vai ter uma ideia agora melhor, porque nem eu sabia do que nós vamos falar. Ontem eu aprendi algo estupendo, extraordinário, que eu não sabia. Eu estava visitando Cesareia, o palácio em que Pilatos esteve e criou, fez o que ele realizou aqui. E uma coisa me chamou a atenção. Você não vai ter ideia do que nós vamos falar, mas vale a pena falar, para você ter uma ideia do que Jesus sofreu por você. Em dado momento, eu vi ali latrinas, não como as nossas, diferentes, mas as latrinas eram feitas assim, uma seguida a da outra. Eram várias, tudo uma juntinha da outra. Então eles costumavam ir fazer suas necessidades, mas uns sentavam ao lado
dos outros. E ali defecavam, urinavam e etc. E o que é que os fazia desinfetar? O papel higiênico, melhor dizendo, deles, sabe qual era? Era uma esponja que era embebida em vinagre, e então eles passavam nas partes íntimas para lavar. Eles usavam esse método para eliminar as bactérias, para eliminar qualquer doença. Era assim que eles se limpavam. Não era papel higiênico, não. Nem era água corrida, não. E eles usavam quase que a mesma esponja para se lavarem. E me chamou a atenção o fato de que, na crucificação de Jesus, diz o texto sagrado que, sabendo Jesus, ele já estava na cruz, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, consumadas, para que a Escritura, a sagrada palavra de Deus, se cumprisse, então ele disse: tenho sede. Tenho sede. E estava ali, pois, um vaso cheio de vinagre. Por que estava um vaso cheio de vinagre na hora da crucificação de Jesus? Ali não havia latrina, era um monte, Calvário, era um monte de sacrifício. Porém, os soldados romanos levavam esses vasos cheios de vinagre, porque se tivesse uma necessidade, então eles usariam ali mesmo, iam para um cantinho, faziam as suas necessidades e se limpavam como um papel higiênico, como se fosse um papel higiênico, com aquela esponja embebida de vinagre. Quando Jesus disse, tenho sede, o que eles fizeram? Encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a no ensopo, colocaram numa vara, uma espécie de vara, e lhe achegaram à boca. Quer dizer, quando Jesus disse que tinha sede, eles pegaram daquela esponja embebida em vinagre, que provavelmente já tinha sido usado. Você pode imaginar, os soldados não tinham a delicadeza de limpar, de lavar a esponja para usar. Não, estava ali. As pessoas iam usando, eles iam usando. Então, um dos soldados tomou o vinagre e fez chegar aquele sopo embebido de vinagre, aquela esponja podre de fezes humanas, e fez chegar à boca de Jesus, quando ele estava com a maior sede. Ali foi o desfecho do sofrimento dele. Foi
o desfecho do sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode imaginar isso? Você pode imaginar? Lá em Malaquias, no capítulo 2, capítulo 3, versículo 2, Malaquias 2 e 3, Deus disse: eis que reprovarei a vossa semente e espalharei esterco sobre os vossos rostos. E aqueles homens que Deus estava falando eram os sacerdotes, eram os judeus, os rabinos, os escribas, os saduceus. Então, Deus não aceitava os sacrifícios dos sacerdotes do templo. Lançarei esterco sobre os vossos rostos. Então, o que aconteceu na cruz do Calvário? O que aconteceu com o Filho de Deus? O diabo usou o soldado para embeber uma esponja cheia, obviamente, de urina misturada com fezes, com certeza, e levar à boca de Jesus. Isso é demais. Além de estar sentindo dores atrozes, o desfecho final do sofrimento de nosso Senhor foi ter que suportar aquela esponja na sua boca, com certamente urina misturada com fezes. E o soldado romano fez aquilo justamente para humilhar ainda mais o nosso Senhor. Isaías fala que ele, Jesus, foi um homem experimentado em sofrimento, experimentado no sofrimento, na dor. Tudo por quê? Para salvar a sua alma. Tudo por quê? Para dar a vida dele, a alma dele, pela sua, pela minha, pelas nossas almas. E mesmo assim, a humanidade o rejeita. Eu não estou falando isso para sensibilizá-lo, não. Eu estou falando isso, esse conhecimento que eu tive ontem, eu estou dividindo com você, porque isso é extremamente terrível de aceitar, de engolir, de ver o que o nosso Senhor passou. Então, você que me assiste e que tem vivido o lado avesso da vida, que tem sido amaldiçoado, Jesus carregou a sua maldição. E o ponto culminante, o desfecho do seu sacrifício lá no Calvário, em dores terríveis, quando ele disse: eu tenho sede, eles embeberam uma esponja com vinagre, que era para lavar o bumbum dos usuários que haviam defecado, para levar aquela esponja. Só em falar já dá é terrível.
para levar a boca de Jesus. Foi aí, quando Jesus tomou o vinagre, olha só. E quando Jesus tomou o vinagre, ele disse, está consumado. Acabou. Pronto, esse é o ponto final. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Entregou o espírito. Morreu. Hoje, o nosso Senhor está sentado à direita do Todo-Poderoso Deus Pai. O Deus Filho sentado à direita do Deus Pai, intercedendo por aqueles que diziam, eu te aceito, Senhor. Eu me submeto a ti. Eu abro mão da minha vontade para fazer a tua vontade. Eu abro mão de servir ao reino do mundo para servir ao governo do reino de Deus, ao teu governo. Eu abro mão do meu futuro, dos meus projetos, dos meus sonhos. Eu abro mão de tudo para te seguir e te servir. Jesus provou com certeza aquela esponja podre, terrivelmente podre. Dá até só em pensar, só em pensar, porque o cheiro já é insuportável. Imagine o sabor daquele vinagre misturado com fezes e urina. Pense nisso, minha amiga, meu amigo. Esse foi o preço que o nosso Senhor Jesus Cristo pagou para lhe salvar. E o que você tem feito em troca disso? Você acha que é duro, muito difícil, muitas tribulações? Eu sou perseguido. Eu aceitei Jesus. Desde que eu aceitei Jesus, minha vida virou ponta cabeça. Eu sou prejudicado, eu sou caluniado, eu sou injustiçado, eu sou isso, eu sou aquilo. E você acha que todas essas tribulaçõezinhas são o fim do mundo? Você não tem ideia, nem eu. A gente fala do que está escrito, do que aconteceu, mas a gente não tem ideia do que o nosso Senhor vivenciou naquelas horas em que esteve na cruz do Calvário. O golpe de misericórdia que ele recebeu quando disse, tenho sede, com certeza foi uma esponja embebida num vinagre que estava dentro de uma lata, um vasilhame, com certeza que já tinha sido usado por outros. É como se pegasse um papel higiênico que foi usado, pegasse um papel higiênico que já foi usado e você se limpar com ele também. Fizeram isso com Jesus através dessa esponja embebida com vinagre. Você pode entender isso, minha amiga, meu amigo? Pense nisso. Olhe o que ele fez por você. Não fique somando, adicionando o que você tem feito por ele. Mas o que ele fez por nós. Nós não podemos olhar pelas picuinhas que enfrentamos nesse mundo. Porque o que ele fez por nós é imensurável. Sem palavras. Sem palavras.
É só você ler o texto, eu vou deixar aí escrito, registrado, para você pensar bem na sua situação. Qualquer que seja a sua situação, ela é nada, é ínfima, insignificante diante do que Jesus levou por você, por mim, por todos nós. Graças a Deus, porque o nosso Senhor mostrou que era experiente em sofrimentos, experiente na dor. Ele foi maldito mesmo. Ele se tornou maldito com todas as suas forças, em toda a sua plenitude, para agarrar a maldição de toda a humanidade, para que pudesse salvar todos os que nele creem, obviamente. Quem não crê, quem não aceita, ele não pode fazer nada. Ele não obriga ninguém a segui-lo, ou sofrer, ou ser odiado, perseguido, difamado por causa dele. Não. Ele fez o que tinha que fazer. Ele fez o trabalho sujo. O trabalho sujo. Aliás, o próprio Deus vem fazendo esse trabalho. Porque só em tolerar as nossas reclamações, lamentações, só em tolerar as picuinhas que nós sofremos aqui embaixo e as nossas reclamações e lamentos, e muitos até o odeiam porque estão sofrendo. Odeiam Jesus porque estão sofrendo. E acham que ele é o responsável. Mas não sabem que ele deu a vida, ele deu tudo por nós. Tudo. Ele sofreu tudo o que tinha que sofrer. O que tinha de sofrimento, o que tinha de dor, o que tinha de maldição. Ele carregou tudo sobre o seu ser, sobre o seu corpo. E o golpe de misericórdia foi a esponja embebida com vinagre e esterco humano e urina, naturalmente. Eu não tenho nada mais a falar. Eu quero que você pense, raciocine. Avalie a sua fé. Avalie a si, a sua vida em relação a Deus. Você só pensa em receber, mas não pensou ainda em se oferecer para aquele que já pagou o preço pela sua vida, pela sua alma, pelo seu sofrimento. Já pagou. Ele livra você agora, nesse momento, aí onde você estiver. Fale com ele. Clame-o. Diga o que você passa, o que se sente. Coloque, entregue, transfira para ele tudo que você está a viver nesse momento. Tudo. Você vai ver o que ele vai fazer por você. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.